Ótimo dia! Excelente dia! Ótimo e fantástico, extraordinário dia para todos vocês! A gente vai falar de um assunto muito maneiro hoje. Estou vendo algumas carinhas conhecidas. Sejam todos muito bem-vindos. Como é uma aula mesmo, gente, mantenha sempre caderno, caneta, você vai fazer algumas anotações, porque isso aqui é aula de verdade. Você vai ter conteúdo, a gente vai entender um pouco sobre parte hormonal e tem um atendimento ao vivo com um atleta, e ele que participa de campeonatos de fisiculturismo. Então, o que nós vamos abordar hoje? Eu vou abordar com você hoje reflexoterapia quântica, algumas abordagens de oligoterapia, quiropraxia, liberação miofascial para pessoas que querem emagrecer, para pessoas que fazem academia ou para atletas. Isso é um tema extraordinário e é um tema muito amplo. Tem muita informação sobre isso. Muita informação. Então, a gente vai fazer alguns links. Eu vou explicar bastante sobre fisiologia, bastante sobre anatomia, e se você ainda não conhece, você vai conhecer o nosso método de avaliação pela musculatura. Então, fique com papel e caneta, porque é um conteúdo muito legal. E se você conhece alguém que esse tema vai interessar, aproveite e mande convite para a pessoa, porque a gente começa dentro de alguns minutos. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Éder Mendes, eu sou um dos professores da MF, Terapias Integrativas. Nós somos tanto uma clínica como uma escola de terapias. E conversando com a minha esposa, com a Cris, que também é terapeuta, a gente estava conversando sobre uma coisa muito interessante sobre emagrecimento, que é um tema muito procurado, muito procurado. E a gente observa que muitas vezes a pessoa ela quer um profissional que a emagreça. E o objetivo é um pouco diferente. É explicar de maneira química, fisiológica, quais são os atenuantes que podem atrapalhar no emagrecimento, quais são os atenuantes que podem atrapalhar com relação a ganho de massa muscular, ou então a tua frequência em fazer uma dieta ou uma atividade física. E como tudo isso pode ser muito potencializado com terapias integrativas. Uma das primeiras coisas que a gente precisa tomar bastante cuidado com relação a esse tema é porque envolve dois fatores de emagrecimento. O tanto de caloria que você ingere e o tanto de caloria que você gasta. Então é muito comum as pessoas procurarem emagrecimento diminuindo o consumo calórico e aumentando o gasto calórico. No entanto, como seria para você alinhar a tua saúde mental, a tua saúde física e a tua saúde emocional com o emagrecimento? E além de tudo, entender um pouco do seu terreno biológico para potencializar tudo isso. Como assim, Éder? Vamos lá. Qual que é a comida que você sente mais prazer em comer? Você gosta de doce ou de salgado? Qual é o alimento, por exemplo, que é um exemplo que eu gosto muito, que te recorda a infância? O nosso corpo, ele pede alimento para fazer isso como recurso de energia. No entanto, a gente come também por prazer. E muitas vezes os alimentos que nós gostamos de consumir, eles estão ligados à lembrança afetiva. E aí, quando alguém chega para você e fala assim, cara, seria proveitoso você fazer uma dieta para você atingir o peso qual você deseja. Dieta para você é? Existem muitos conceitos sobre como fazer dieta. E justamente para algumas pessoas é passar fome, para outras pessoas é algo sacrificante, para outras pessoas é deixar de comer o que gosta. Para outras pessoas mexe até no prazer que ela tem pela vida.
Então existem muitos conceitos sobre fazer dieta. E uma coisa que é muito interessante é entendermos também a questão fisiológica. Então, por exemplo, se uma pessoa tem distúrbio de tireoide, dependendo do distúrbio que ela tiver, ela vai ter dificuldade de emagrecer. Outra coisa que é muito importante, entender a questão da tua saúde intestinal. Porque como nós consumimos, em média, 3 refeições principais, o saudável é o seu intestino funcionar de 2 a 3 vezes por dia. Nas minhas sessões, normalmente, quando eu pergunto sobre a saúde intestinal do paciente, uma grande maioria fala assim: meu intestino está normal. O que é esse normal? É uma comparação do que ele sempre foi. Eu atendi uma pessoa recentemente que ela falou para mim assim: meu intestino está normal, Éder. Eu perguntei para ela: comparado ao quê? E aí ela me respondeu: ao que sempre foi. Ele funciona uma vez a cada 8 dias. Então, todo aquele alimento que ela vinha consumindo, o corpo separa nutrientes, coisas boas, e ele faz a eliminação. Se o teu corpo não está conseguindo eliminar, o que vai acontecer? Você vai ganhar peso. Por isso que é interessante entender a questão da sua saúde intestinal. Mas eu precisaria de muitas horas para explicar todo o fator da saúde intestinal, que envolve até mesmo a forma como você nasceu. Já há alguns anos, já se descobriu sobre a microbiota intestinal, que quando o bebê nasce de parto normal, e quando ele nasce, ele engole leveduras e bactérias boas, que vão fazer um processo muito saudável no intestino. Se o intestino não está saudável, dificilmente a pessoa vai emagrecer. Se ela tomar algum tipo de medicamento, se a pessoa fazer uma dieta de diminuição calórica, de restrição, pode ser que ela comece a perder. Mas observe, sabe aquela gordura abdominal, principalmente em volta do umbigo? Aquele tipo de gordura, na grande maioria, ela está associada a 2 fatores. Primeiro, um fator hormonal. Segundo, quando a pessoa não se dá tão bem com o glúten. Então, essa é a importância de alinharmos o teu link emocional, teu link mental sobre alguns alimentos. Segundo, sua parte hormonal. Vou te dar um exemplo. Homens, a partir de 40 a 45 anos, nós perdemos 1% da testosterona ao ano. E quando a gente perde níveis de testosterona, favorece acúmulo de gordura e dificuldade de ganho de massa muscular. A mulher, como começa a entrar no climatério, até na menopausa, ela tem baixos hormonais que também favorece o ganho de gordura e a dificuldade de eliminar gordura e dificuldade de adquirir massa muscular. Ter toda essa visão ela é esclarecedora, porque muitas vezes você pode usar uma técnica terapêutica para potencializar a perda de gordura e o ganho de massa muscular. Você pode fazer uma suplementação com minerais, que é muito forte a terapia ortomolecular referente a isso, e sempre acompanhando com um profissional da área da saúde, porque a terapia integrativa junto com a saúde convencional, elas não competem, elas na verdade potencializam resultados. Você precisa saber, por exemplo, quando está suas taxas hormonais, mediante um exame laboratorial, para saber exatamente como você está. Mas eu vou te dar algumas dicas. Pessoas normalmente que têm um desequilíbrio de tireoide, você pode fazer um teste muito simples. Em 5 dias consecutivos, mede a sua temperatura. Se ela ficar muito abaixo de 35 graus, é uma predisposição de disfunção de tireoide. Sabe aquelas manchas mais amarronzadas na cervical, aqui no pescoço, muito profundas? Pode ser uma predisposição à disfunção de pâncreas. Tem um outro processo também, que é a fadiga adrenal. Éder, o que é fadiga adrenal? Fadiga eu sei. Adrenal, em cima do rim você tem 2 glândulas chamadas suprarrenais, que elas liberam diversos hormônios.
Mas quando a gente fica muito estressado, o que ocorre? Ela entra em fadiga. Só que juntando adrenalina, noradrenalina e cortisol, é o hormônio que vai te levar ou para enfrentamento ou fuga. E ter esse processo de fadiga adrenal, você vai ficar condicionado a comer alimentos como brócolis, couve-flor, certo? Não! Ele vai te condicionar a comer carboidratos, açúcares, que são alimentos que vão te dar uma potencializada em energia rápida. Então você está dizendo, se eu ficar mais estressado, cansado, eu vou ter mais vontade de comer açúcar e carboidrato? Sim. Por isso que é importante você entender quando o teu corpo, quando você começa a entrar nesse processo de muito cansaço, de muita fadiga. E dentro da reflexoterapia quântica, juntamente com as manobras articulares, a gente potencializa isso. Então observe, ganho de massa muscular tem muito a ver com a tua parte química. Que parte química? A parte hormonal. Principalmente testosterona, progesterona. Tem muito a ver com isso. O hormônio GH, que é o hormônio da juventude. Você já observou que entre 25 e 30 anos é muito comum as pessoas começarem a ganhar peso, porque começa a baixar os níveis de GH. Então é interessante você saber disso. Por quê? Porque além de você fazer, muitas pessoas fazem uma estratégia de reeducação alimentar. O que é uma estratégia? É uma dieta. Você vai lá e fala assim, vou mudar a minha alimentação. Você faz uma estratégia. E aí você elimina peso. Só que as células de gordura, elas também têm uma memória. Que dá, em média, cerca de 1 quilo para 30 dias para o seu corpo entender que você emagreceu de verdade. Esse é um prazo que você volta a recuperar o peso com mais facilidade. Então é interessante entender esses padrões. Então, ganho de massa muscular está muito relacionado à sua parte hormonal e também alimentação, juntamente com atividade física. Perda de peso está muito relacionado, link de imagem com a alimentação, o que cada alimento representa com você, em cada momento que você vai ter mais vontade ou ficar mais disposto de consumi-los. Tem a ver também com a sua saúde intestinal, tem a ver também com o seu eixo hormonal, como está a sua tireoide, como está seu pâncreas, como está a sua suprarrenal. Procure um profissional da terapia integrativa, juntamente com outro profissional da saúde que pode potencializar muito o seu resultado. E observe, aprenda a emagrecer. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se você entender o seu corpo, como que ele está, você consegue ter autonomia. E você consegue ter equilíbrio e saber justamente quais tipos de hábito você vai cultivar. Só que eu vou mostrar isso na prática, beleza? Tem aqui uma pessoa que eu gosto muito, Dr. Henrique. Cara, imagina um cara fera. Venha pra cá, levante pra mim por gentileza. Galera, como eu comentei com vocês, o Henrique... Olá, prazer. Beleza? O Henrique, ele é atleta, ele é personal, ele faz várias apresentações também voltadas para fisiculturismo e ele entende bastante sobre que tipo de atividade física pode potencializar mediante o seu objetivo. Mas o que eu quero que você entenda? Vamos lá. O que consiste o nosso método? Vou explicar para vocês. Sobre quando nós avaliamos a questão muscular, observe. Quando você tem uma imagem mental, um link mental, isso vai disparar no seu corpo processo químico, hormônios. A musculatura do seu corpo ela é irrigada por esses neurotransmissores, por esses hormônios. Então observe, se você já viu, por exemplo, uma criança com medo, ela fica tranquila e relaxada, certo? Não! Ela vai ficar mais encolhida, ela vai sentir mais contração muscular, sempre contraindo o corpo, principalmente essa parte chama externo. Então observe que interessante. Nós vamos fazer hoje uma avaliação do Henrique. E eu vou fazer manobras nele, vou fazer liberação miofascial com ventosa e vou te dar um feedback do nosso método avaliativo.
Só que eu vou te dar um norte, vou te dar algumas ferramentas que vai servir de muita base. O natural do corpo seria você ter simetria. O que é simetria, Éder? Os dois lados da musculatura iguais. Isso seria o natural. Por estresse, observe, a gente tem musculatura de choque. O que seria a musculatura de choque? É a musculatura que você sente mais contração. Isso está muito relacionado com o que você está vivendo. É muito interessante. E você já avalia isso. Meio que sem saber, mas já avalia. Quer ver uma coisa? O que faz você sorrir? Como você fica quando você dá um sorriso? Já pediu para alguém te dar um sorriso? O que é o sorriso? É uma contração da ponta dos lábios para cima que representa alegria, felicidade, satisfação. Quando você pede para alguém te dar um sorriso, na verdade você está pedindo uma demonstração de alegria ou felicidade. Talvez já aconteceu com você, de você ver um familiar seu e você falar para a pessoa assim: como foi seu dia? Você está com uma cara? Tá tudo bem? Qual é o teu padrão de definição que a pessoa está com uma cara? O que seria essa uma cara? É uma contração muscular, ou do rosto, ou de tristeza, ou de apatia, e aonde você já faz um link. Tá aí, aquela pessoa não está bem. Nós da MF, além de ser uma clínica de terapias integrativas numa escola, nós somos um centro de pesquisa. E nossa abordagem não é a avaliação por formato do corpo, é a avaliação por contração muscular. Nós temos 3 tipos de músculo. Musculatura estriada, que é a musculatura do seu corpo. Musculatura estriada cardíaca, musculatura do coração. Musculatura lisa, é a musculatura do seu digestório. Então eu vou te dar um exemplo. Algumas pessoas que já não têm o intestino tão regular, o que acontece? Se elas passarem estresse e ela ter aquela vontade de falar um monte de coisa para alguém e ela se cala, o intestino vai ficar mais lento. Musculatura. Não estou dizendo que você tem que falar tudo que você tem vontade. Não é isso. Nem comprar um taco de beisebol e sair batendo por aí. Não é isso. Mas é entrar no equilíbrio de como você expressar as suas emoções sem ofender ninguém, se expressar e falar realmente de uma maneira equilibrada e sem ofender o que você sente. Esse seria o equilíbrio. Você pode se expressar, mas a questão é como se expressar. Então só foi um exemplo. Então o Henrique, de muito bom grado, veio hoje se expor um pouquinho na rede social, porque a gente vai fazer uma avaliação da parte muscular dele. Henrique, eu vou pedir para você tirar a camisa, você virar de costas, e eu vou fazer alguns links. Você vai entender. Eu vou explicar algumas questões físicas, emocionais e comportamentais. Algumas pessoas falam assim: Éder, sua abordagem é mais física ou emocional? Dentro da minha cabeça, eu vou te explicar como ela funciona. Para mim não existe trabalhar o físico ou trabalhar o emocional. Trabalhe os dois juntos. Por quê? Porque a tua parte física, teu sistema nervoso central, comanda teu sistema hormonal. Quando a gente fala de hormônio, galera, a gente fala de emoções. Aí eles caminham juntos, é justamente isso. Como eu comentei com vocês, a musculatura, o ideal é ela ser simétrica. Vem pra cá, gente. Isso. Beleza. Só deixa eu ajustar aqui para vocês terem uma visão melhor da parte muscular do Henrique. Tá? Beleza. E deixa eu ajustar vocês também. Nós estamos simultaneamente pelo Zoom. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza. Observe que interessante, ó. Musculatura do Henrique. Primeiro, levanta um pouco a cabeça. O Henrique, ele tem uma marcação aqui na cervical. Éder, o que significa essa marcação na cervical? Porque uma das musculaturas de choque, quando ele passa estresse, é a musculatura aqui da cervical, dessa região. Então ele contrai. Então ele tem um risco aqui e um risco aqui. Então ele tem alguns riscos. Então o que isso acontece?
Com base nessa marcação, como ele contrai muito essa região, e aqui nós temos uma das principais artérias do corpo que passa indo em direção ao cérebro entre C1 e o ocípito. Toda pessoa que tem essa marcação desse cervical, ela vai ficar esquecendo as coisas com mais facilidade, ela vai ter um pouquinho, ela vai precisar ler mais de uma vez para conseguir entender. E pessoas assim, normalmente, têm uma predisposição ou tendência de levar algumas coisas para o lado pessoal. Por quê? Porque diminui o fluxo, isso diminui criatividade, um monte de coisa. Então, dentro da reflexoterapia quântica, trabalhamos a cervical para dar aliviada, para aumentar o fluxo sanguíneo. E pelas manobras articulares, nós fazemos ventosas, processos de ionização e ajustes. Beleza. Próximo passo. Observe a musculatura do trapézio do Henrique. E ele tem essa musculatura um pouco mais alta. O que isso evidencia? Que o foco dele hoje muito está no lado profissional. Ele está muito focado no lado profissional e resultado. Sua próxima apresentação é quando? Ano que vem são estreantes, março. Em março, está explicado. Ele vai fazer uma apresentação em março, então tem muita lógica o fato dele estar com essa contração mais essa parte, esse grupo muscular mais contraído do que esse, tá? Outra coisa que chama muita atenção na musculatura do Henrique. Só me dê um joinha para ver se vocês estão conseguindo ver tranquilamente. A região próxima de escápula. Aqui ela está muito maior do que aqui, tá? Tá com falta de simetria, principalmente o lado direito. Essa região corresponde muito à tomada de ação. Então o que acontece? Ele se cobra demais com relação à ação dele. É como se o Henrique ele tivesse um padrão de perfeccionismo muito forte, principalmente do lado profissional. E aí toda essa musculatura aqui, ela fica mais desenvolvida, por isso. Mas a gente vai fazer um trabalho bem legal. Deixa eu inclinar levemente a câmera para vocês terem uma ideia. Beleza? Tá. O Henrique ele está com a bacia levemente rotacionada, então essa nádega direita está maior que a esquerda, só que dentro da esquerda ele dá uma compensação, principalmente o encurtamento da perna esquerda, tá? E se vocês observarem aqui lateralmente, o lado direito dele está levemente inchadinho. Por quê? Porque o rim dele ou ele está consumindo pouca água, ou o rim dele não está filtrando da maneira devida e dá uma leve inchadinha, tá? E por isso dá essa diferença aqui. Então observe, nós fazemos tudo isso, um link com a parte comportamental. Então o Henrique, apesar de ser muito dedicado e muito perfeccionista, o que acontece? Ele tem uma distorção de autoimagem. Olha pra mim. Vamos te avaliar agora olhando no olho, fica mais fácil, né? Cara, você tem um potencial incrível, meu amigo. A gente estava até conversando vindo para cá sobre isso. Cara, você tem um potencial muito grande. Você não está conseguindo render tudo que é devido. E eu posso te ajudar a você render o que é devido. Principalmente com a maneira como você vê. Teu nível de autocobrança está muito forte. Mas junto hoje com as manobras, com as ventosas, processo de organização, você vai se sentir muito melhor. E o que acontece, galera? Um detalhe que eu vou explicar agora com respeito a quem gosta de fazer atividade física e gosta de treinar para hipertrofia, principalmente com relação a ganho de massa muscular. Então, o que ocorre? Vira de novo de costas. A vértebra mais protuberante do corpo chama C7, tá? Que é aqui essa parte entre os trapézios. Nós temos várias inervações, principalmente a parte entre C6, C7, T1, ela corresponde a muitos grupos de inervações que vão para braços. Então, o que acontece? Se você tiver um processo de subluxação e precisar receber um ajuste, se você tiver um processo de subluxação aqui, vai afetar membros superiores e afeta o teu desempenho. Você que faz atividade física, gosta de treinar pesado, observe.
é muito importante você fazer com uma certa rotina manobras articulares juntamente com liberação miofascial. A liberação miofascial, o que é? Aperte para mim seu ombro, vê se ele está muito durinho, se tem algum nódulo muscular. Você precisa receber uma liberação. E o que acontece? O que é fáscia? Já viu um açougueiro com uma peça de carne, ele tem uma capa branca? Essa capa branca é a fáscia. Então, por contração, cria como se fossem uns nozinhos ou nódulos. E aí, a fáscia que devia correr juntamente com o músculo, ela fica muito contraída, você perde movimento. Se você tiver esse processo de subluxação, Éder, o que é subluxação? Sabe quando você torce o pé e dá um processo de luxação? A grosso modo, é meio semelhante. Então, o que ocorre? Se ele tiver um processo de subluxação entre C6, entre T1, T2, ele não vai conseguir render o máximo que ele pode no treino. Só que isso serve não só para cervical baixa e torácica alta. Cervical baixa porque são as últimas, torácica alta porque são as primeiras. Isso serve, por exemplo, para a sua lombar. Se você tiver com processo de subluxação na sua lombar, se você tiver com bacia rotacionada, encurtamento de perna, seu treino, por exemplo, de perna não vai render o tanto que você poderia. Então, alinhe isso e potencialize que você vai conseguir render muito mais. Talvez você esteja se perguntando, como é esse processo? Como funciona uma sessão? Você vai assistir ela agora, ok? Vou pedir para você tirar o boné e deitar de barriga para baixo. Isso. Beleza? Então eu vou ajustar aí vocês e a outra câmera justamente para você poder assistir o processo da sessão, que é muito legal, cara. Imagina um negócio maneiro. Beleza? Deixa eu ajustar mais um pouquinho. E deixa eu ajustar vocês também, a galera que está assistindo a gente pelo Zoom. Beleza. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer ventosas de fogo, o processo de ionização, que é um processo da ordem molecular, que dá muito resultado. Só mais um minutinho, gente. Deixa eu pegar mais uma coisa aqui. Beleza. Já fez ventosa, Henrique? Não? A ventosa, galera, ela funciona muito para recuperação muscular. Então, por exemplo, você fez um trabalho muito braçal, você fez uma semana de treino bem forte, é importantíssimo você cuidar da musculatura. E nós gostamos muito de fazer isso com a ventosa de fogo. Então vamos lá. E aí o que eu vou fazer no Henrique? A ventosa, ela vai relaxar a musculatura antes da gente fazer as manobras articulares. Depois, eu vou fazer um processo com minerais, que é a linha da ortomolecular. Lembra que eu comentei com vocês que os hormônios positivos, a parte hormonal contribui para emagrecimento e ganho de massa muscular? Então eu vou fazer um protocolo no Henrique para favorecer isso. Vamos lá. É ventosa de fogo, porque a gente usa fogo mesmo, de verdade, mas sempre distanciando do paciente ou do interagente. E aí a gente queima, só coloca um fogo interno e a gente já vai encaixando. É um processo bem rapidinho. Quem já fez ventosa de fogo sabe os benefícios que é. É muito legal. Então, dentro da nossa abordagem voltada para manobras articulares,
nós trabalhamos 3 pilares. Sua saúde física, emocional, comportamental, com a avaliação pelos músculos, fazendo a liberação com as ventosas ou com manobra de toalha quente, ou liberação miofascial manual, e também o processo dos minerais. Sempre esses referenciais. E assim, uma coisa que é muito interessante voltado para a fisiologia. Alguns hormônios, quando eles baixam, eles favorecem a produção de outros hormônios. Então, por exemplo, se a gente baixar o teu nível de estresse, ou de adrenalina, ou de noradrenalina, ou de cortisol, favorece a produção hormonal de testosterona, de GH, é muito interessante isso, tá? Como a gente vai fazer o processo de ionização? Então vamos lá. É um aparelho, depois eu mostro para vocês, que é muito usado também na estética, onde a gente vai fazer uma estratégia de minerais, principalmente voltada para queda de adrenalina, noradrenalina e cortisol. O Henrique vai ficar bem relaxado durante 4 minutos. Segura para mim, por favor. Isso. Tá tudo bem aí? Talvez você não ouviu ele, mas ele resmungou aqui. Porque já começa o processo de relaxamento. Principalmente quando você faz coisas de alto impacto, está passando por uma fase da vida que está muito puxado, ou você tem que ficar sempre muito alerta, muito atento, resolvendo muitas coisas, ou devido a essa quarentena, devido à pandemia, você deixou de realizar muita coisa dentro dos seus planejamentos, objetivos. É muito interessante esse processo, muito interessante. Ele favorece demais, tá? Demais, demais, demais. É muito comum alguns pacientes até dormirem durante a ionização. Tinha um paciente que ele até roncou durante o processo de ionização. Roncou de verdade, sabe aqueles roncos bem altão mesmo? E ele estava precisando, né? Devido ao processo de estresse. E a respiração vai começando a ficar mais funda, mais funda. Gente, nós usamos uma linha de minerais, que é a AMA, que potencializa muito os resultados naquilo que nós fazemos, tanto quando nós realizamos as manobras, como na reflexoterapia quântica, que dá muito resultado. Qual que é a ideia? Você que quer ou emagrecer, ou ganhar massa muscular, ou você que é atleta, ou você que só quer fazer uma atividade física. A ideia é juntar estratégias. Essa é a minha proposta para você. Junte estratégias, você vai ter bastante resultado. Uma dieta é importante? Mas o seu conceito sobre o alimento, ou o teu link mental sobre comida é muito importante. Senão vai ser muito desgastante fazer dieta. Atividade física é importante? Claro que é. O corpo precisa entender que ele está em movimento. E dentro desse processo, o que é legal quando o corpo ele entende que está em movimento? Isso favorece o teu intestino, isso favorece suas articulações, favorece bastante. E outra, quando a gente fala, como eu já expliquei para vocês, sobre a questão do eixo hormonal, é importante estar alinhado para você ter resultado. Senão você vai estar sobrecarregando outras estruturas do corpo. Então é muito comum, por exemplo, as pessoas usarem muito termogênico. Se você tiver uma fadiga adrenal,
e você usa termogênico, o que vai acontecer? Você vai ficar mais irritado, teu intestino não vai funcionar da maneira devida, isso vai afetar, vai dar um efeito rebote. Você está falando mal do termogênico? Não, pelo amor de Deus, você pode usá-lo, mas entenda como está o processo, entenda como está o seu corpo, para você saber o que vai aprimorar ou o que vai ter mais resultado para você. Você, como um ser humano único, é interessante fazer as coisas sob medida, é o que vai te dar mais resultado. Fazer uma estratégia sobre medida. Estava conversando com o Henrique, inclusive. E balança nem sempre, galera, é o que vai te dizer realmente como que você está. Bem no início da quarentena, eu estava com 93 quilos e 30% de gordura corporal. Agora eu estou com 91 quilos e 17% de gordura corporal. Então, basicamente, o meu peso, ele se manteve. Mas eu consegui alterar o número de calça, roupas que não me serviam me servem. Então, eu fiz uma estratégia. Então, eu fui estudar sobre o que poderia potencializar melhor o meu corpo, a minha necessidade, e com estratégia. Cara, e dá muito resultado. Faça as coisas sob medida. Você merece fazer as coisas sob medida. Só assim você vai potencializar melhor seu resultado. Agora a gente vai para as manobras. Pode soltar? Eu não sei se você percebeu. Henrique começou a respirar fundo. Eu vou falar que ele não está roncando, mas só está respirando fundo. Certo, Henrique? Então a gente retira agora as ventosas e começamos com as manobras. Gente, as manobras elas são extraordinárias. Por qual motivo? Todas as vértebras do seu corpo, as inervações correspondem a órgãos. Então, é muito interessante você saber se o que você está sentindo é um processo do órgão ou da coluna. Tem muito processo de desequilíbrio físico que tem mais a ver com a sua coluna do que com o próprio órgão. Éder, mas como eu vou fazer isso? Procura um profissional da terapia, procura um reflexoterapeuta, procura um reflexoterapeuta quântico, procura um quiropraxista, um profissional que realiza a manobra, porque isso você vai ter uma visão muito profunda realmente do que está acontecendo com você. Não sei se você reparou, mas Henrique agora está roncando alto. Mas nós vamos para as manobras, que é muito maneiro. Vamos lá. O que eu fiz com ele para favorecer? Como ele vai fazer competição, então a abordagem que eu usei é referente à eliminação de líquido. Nós temos um mineral que estimula GH e um mineral também que estimula testosterona. Então essa foi a estratégia. E baixar os índices de adrenalina e noradrenalina. Não é que um hormônio é positivo, outro é negativo, mas eles são inibidores muitas vezes. Por exemplo, se você tiver muita adrenalina e noradrenalina e cortisol no corpo, a circulação sanguínea vai ficar mais focada nos braços e nas pernas. Você vai precisar ou de enfrentar algo ou correr. Isso é muito comum acontecer. Então, a adrenalina, cortisol é negativo, de maneira nenhuma. É só você entender realmente o objetivo, a importância, para que é usado. Então isso é muito legal. Então vamos para as manobras. Tudo bem, mano? Relaxou? Eu percebi. Relaxou bastante. Tá tombado? Minha boca tá tombada. Oi? A boca tá tombada. A boca tá tampada? Então vamos lá. Puxa o ar. Solta todo o ar. Relaxa. Isso. Puxa o ar. Solta todo o ar. Relaxa. Isso. Beleza? Puxa o ar. Solta todo o ar. Relaxa. Isso. E aí, eu vou soltar a escápula dele
porque justamente a gente vê alguns tipos de diferença na escápula. Isso vai favorecer até mesmo, como ele trabalha muito hipertrofia em atividade física, a puxar mais carga. Então, ele está me dando um joinha aqui. Eu acho que ele gostou disso. E aí, demora mais tempo para ele ter a fadiga muscular. Porque, do jeito que estava, ele não tinha fadiga muscular por conta do treino. Por causa da musculatura de choque e do processo vertebral da coluna. Então, vamos lá. Ó, manobra de pé. Voltar para cá, né? Joelho, coxa femoral, bacia. Virando agora. Beleza aí? Manobra de pé. Coxa femoral, bacia. Isso, beleza. Vamos lá. Deita para cá, de lado para mim, por favor. Deita de lado para mim, por favor. Isso, deita aqui. De lado para mim. Isso. Ele treina a perna muito forte, então tem que favorecer também a manobra de lombar. Atendi uma pessoa ontem, estava com dormência nos dedos do pé. Mas ele estava com um processo de hérnia entre L4 e L5 e reflete. Quando você tem essa compreensão, favorece muito. Você vai justamente na causa principal. Abre a mão. Isso. Outro braço. Relaxa. Isso. Estica a perna de baixo e encolhe de cima. Beleza? Puxa o ar. Solta o ar. Tudo bem? Cara de aliviado, vamos pro outro lado. Isso. Vem com o corpo mais para a beira da maca. Senta de lado mesmo. Estica a perna de baixo, encolhe de cima. Mão abaixo da axila. Relaxa. Isso. Relaxa a mão. Isso. Puxa o ar. Solta o ar. Isso. Beleza, barriga para cima, levanta a cabeça, liga a cabeça, tudo bem. Encaixou tudo aí? Como está aí, estado de Henrique? Dá uma relaxada, né? Solta presa a cabeça. Isso, ótimo. Fica, acabei de colocar a sua cabeça no lugar. Fica de pé para mim, por favor. Galera, dá uma olhada na cara de sono de Henrique. Olha lá para eles. Temos mais uma manobra. Volta aqui. Deixa eu alinhar aqui para eles poderem ver. Essa manobra é muito legal para pessoas que vira de costas. Isso, 2 passos à frente. 2 passos, juntos 2 pés, relaxa as 2 mãos na nuca, relaxa os dedos, isso, um pouquinho mais, separa os dedos. Essa manobra é muito interessante para pessoas que dirigem moto, que ficam muito tempo no trânsito, ou tem muitos, principalmente aquelas pessoas que acabam assumindo muita responsabilidade, estão se sentindo sobrecarregadas. Uma manobra de extensão de torácica. Cotovelo para frente, cabeça para trás. Pé parado junto. Isso. Tipo, inala levemente, tá? Puxa o ar. Solta o ar. Relaxa o ombro. Relaxa o ombro. Relaxa o ombro. Relaxa o ombro. Isso. Beleza. Pode relaxar. Essa manobra favorece também a tua respiração, tua oxigenação e dá uma série de resultados. Então, principalmente as manobras de ombro, de torácica, vai favorecer o treino dele de costas, de peitoral, de ombro, braço, dá um efeito dominante. Meu amigo, como você está?
Dá um feedback aí pra galera como que tá sendo o processo pra você. Relaxado mesmo. Sentiu? Tenho dificuldade às vezes quando eu treino, muito pesado, porque eu sentia muito no dorsal. É? Eu puxar, fazer remadas, eu sentia muito dorsal e realmente não conseguia fazer 100% do treino. A gente fazer variações, mais repetição, tentar fazer mais slow, variações para sentir o treino. Sim. Mas eu gosto de treino de carga. Aí às vezes eu treino, putz. Olha o tamanho da criança. Você acha que ele gosta de puxar carga? Imagina, de forma alguma. E o que é interessante? Observar o como isso pode ser usado para diferentes tipos de público e diferentes tipos de sintomática. Isso é muito importante. Se você vai começar uma atividade física agora, procura um quiropraxista, um profissional que faça manobras articulares, que faça um processo de ventosa para relaxar a tua musculatura depois do treino. Isso é muito importante. Eu tenho uma novidade para vocês. Vamos lá. Nas próximas semanas a gente vai fazer algumas jornadas e eu vou dar algumas aulas abertas para vocês. E a cada aula que eu fizer, eu vou sortear uma sessão e eu vou avaliar a pessoa ao vivo, tá? Então, acompanhe sempre as nossas lives, as nossas aulas e eu vou fazer avaliações ao vivo nas redes sociais. Beleza? Para você entender a profundidade do método da reflexoterapia quântica e das manobras articulares. Galera, muita gratidão por você disponibilizar seu tempo. O vídeo vai ficar 24 horas no nosso history. Se você quiser indicar para alguém, sabe, para ter uma perspectiva do que pode ser feito, fique à vontade, estamos à disposição. Um beijo no coração e um forte abraço. Valeu! Tchau, galera. Até a próxima. Voz de sono, né? Faz parte. Valeu, galera. Até mais.